Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Voo Picado, a nona edição comigo, Nuno Picado, tal como o nome indica, e hoje tenho companhia o meu amigo Tiago Gonçalves. Tiago, tudo bem? Tudo tranquilo. E aí? Aqui vai sendo, desportivamente podia estar melhor, mas pronto, já Dia. se calhar vamos falar um bocadinho sobre isso. Hoje estamos a gravar na manhã do dia do Porto Benfica, portanto eu cometi um erro do último episódio de falar sobre o Benfica Braga da Taça da Liga e depois aquilo da Barraca, e depois houve malta que não sabia que aquilo não estava a dar em direto e começou a xingar-me no chat: isto é uma vergonha, isto que é que este gajo está a falar, está bêbado. Portanto, nós ainda não sabemos, mas não fazemos ideia quanto é que vai ficar o jogo. Esperemos que o Benfica ganhe, obviamente. Mas Uhum. antes disso, Tiago, queres dizer olá às pessoas? Quem és tu? De onde vens? O que é que fazes? Olá pessoas. Tenho 33 anos, sou de Lisboa e sou geógrafo, pronto, é o que eu faço. E estamos aqui para falar um bocadinho de Benfica, para benficar um bocadinho. Isso mesmo. E esperemos quando o episódio sair que o Benfica tenha passado à eliminatória seguinte da Taça de Portugal. Até porque tem sido um bocado estranho. No último, foi estranhíssimo lançar este episódio no dia assim, como se não fosse nada a falar, como se não, que ninguém tivesse a falar do elefante estar no meio da sala depois do Benfica ter sido eliminado. E Sim. aparece um gajo a falar de outras coisas do Ajax e não sei o que, uma coisa completamente fora. Então, mas já perceberam que isto é gravado antes do jogo e, portanto, é o que é. O meu compromisso com o Vasco é sair à quinta-feira e, portanto, não temos culpa que o Benfica joga à quarta com o Porto e com o Braga. Antes de darmos aqui o início aos nossos temas, que eu já vou divulgar. Aliás, vou divulgar já. O Tiago escolheu a comunicação e o José Mourinho, e ali um bocadinho relacionado com o pai, portanto, assim, gerações antigas e gerações mais novas, como é que olham Uhum. para isto tudo. Eu quero falar um bocadinho, escolhi para falar um bocadinho sobre memórias antigas do Estádio da Luz, ou falta delas, não é? Porque um gajo vai ficando velho e vai se esquecendo de algumas coisas, e apercebi-me disso esta semana. E portanto, esses vão ser os nossos temas de hoje. Daqui a um minuto já estamos a falar sobre eles. Antes disso, eu quero agradecer à malta que. Pronto, que vai comentando e que vai participando aqui também diretamente fora nos nossos episódios. O Pedro Conceição, o João Oliveira, que diz que o primeiro jogo que viu ao vivo no Estádio da Luz, lá está, se calhar um tema que vai dar jeito aqui bocado, é empatámos 0-0 com o Milan no 94-95. Este jogo tem a curiosidade, se não me engano, de ter tido o maior número de malta dos Norém dentro de um estádio da Luz. Pelo menos eu não me lembro daquilo, era os três anéis, desde cá abaixo até lá acima. Não me lembro de ter visto tanta gente lá do grupo no estádio. Posso estar enganado, mas pelo menos assim, de memória daquilo que eu vi, este jogo foi mesmo diferente. Aliás, tenho ali uma foto do Caraças, estou a olhar para ela e tudo, com uma coreografia com uma bandeira de Portugal. O Pedro Antunes diz que mais uma vez um tema para coçar a cabeça. Ótimo, é isso mesmo que se pretende. Pedro, um abraço para ti. O Walter Varandas, o Fábio Anacleto, o Paulo Pintado, o G-Man, que afinal é o colega alentejano, que eu tive o prazer de conhecer, Sim. que é alentejano, mas está no Algarve, que eu conheci quando andava lá no périplo das casas do Benfica do Algarve, e tive o prazer de conhecer. Um abraço para ele também. E pronto, e depois o resto da malta também comentou no YouTube. E não vamos perder mais tempo e vamos diretamente aos temas, que é para não perdermos aqui a atenção da malta. Tiago, então explica lá porque é que escolheste esse tema e o que é que queres falar sobre isso. Vamos a isso. Então, pá, eu acho que quando falámos nesta minha participação, que eu agradeço o convite, ao desafio, um, pá, eu acho que é justo começar a falar um bocadinho sobre a pessoa que me trouxe aqui, né? Que é o meu pai. Acho que isto é um lugar comum Sim. a muitos benfiquistas. Um, não certamente a todos, mas acho que é um lugar comum, né? Porque é a minha primeira referência de benfiquismo, né? É o meu pai, foi ele que me passou o clube, né? Há bocado falávamos também do meu irmão. Há Uhum. fotografias nossas em pequenos, rodeados de revistas do Benfica, de cascóis, imagens do Eusébio, etc. E o Benfica entrou assim na nossa vida, na minha vida, né? Isto é uma coisa que não é factual, é emocional, não é? E esta a realidade, né, que tu já falaste, falaste há pouco que podia estar um bocadinho melhor, não é, desportivamente. Isto leva a um afastamento, né, de várias pessoas que nós conhecemos, não é, de várias pessoas com quem nós partilhamos os pré-jogos, não é, e os pós-jogos. E isso é uma realidade também familiar minha, né, que eu sinto essa minha referência, um, que é o meu pai, a afastar-se um bocadinho também do Benfica. Não sentimentalmente, né, porque ele continua a ser do Benfica, continua a ver os jogos,
mas sei lá, sinto que não vibra da mesma forma. Isto, ou seja, não foi o amor dele que mudou pelo clube, foi o clube que talvez tenha mudado um bocadinho, não é? Um, Existe uma resignação geral, é o que é, não é? E acho que todos sentimos mais ou menos isso. Deixa-me só Isto, fazer-te uma pergunta sobre isso. Achas uhum, que mas isso tem a sim. ver com o lado desportivo ou tem a ver com mais coisas, com a maneira Acho, eu acho que como tem o a ver com mais clube é coisas. hoje em dia? Sim, eu acho que tem a ver com mais coisas, não é? Eu acho que nenhum de nós é do Benfica porque ganha, não é? Porque se o Benfica não ganhar, eu vou deixar de ser do Benfica. Acho que isso não existe, não é? Mas a derrota, os insucessos, não é? Que temos assistido, aliado àquilo que o clube se tornou a nível de imagem e de comunicação, leva a isso, não é? E isto não é um problema que seja individual, não é? Não é um problema que é do meu pai, ou do Picado, ou meu, não é? É um problema coletivo, é um problema que não é geracional sequer, não é? Isto é transversal a várias gerações. E eu acho que existem uh, sucessivamente falta de referências comuns, não é? Eu acho que existe isso. Falta de momentos partilhados. Há quanto tempo é que não vivemos um jogo daquele que nós dizemos? Onde é que estavas quando foi o jogo X? Onde é que estavas quando o jogador tal marcou aquele gol? Vão Né? aparecendo alguns, mas se calhar menos do que aquilo que nós É gostaríamos, isso. mas isso aplica-se a 2026 como aplicava-se a 1994 e a 1960, não é? Houve anos que o Benfica não ganhou, que as coisas não correram bem, mas havia outras coisas, mas eu acho que também. Primeiro temos que meter as coisas dentro do seu contexto, não é? E o seu contexto é que o mundo vai avançando, ou as sociedades vão avançando ou vão evoluindo com uma rapidez impressionante. O que antes demorava 100 anos a mudar, hoje muda-se numa geração. Em 30 anos as coisas estão completamente diferentes. Se nós nos lembrarmos como era o mundo, e tu tens 33 anos, não é? Tens menos 10 do que eu, portanto Hum, nasceste em 92 ou 93, por aí. isso. Pronto. 92. E, portanto, ainda cresceste ali um bocadinho, não sei se tens memórias disso, mas se nós pensarmos o que era o mundo nessa altura, era que não foi assim há tanto tempo. Eu sei que parece muito tempo, para nós é, de certeza. Eu estou um velho e era um puto, mas no contexto geral da coisa não é nada, né? O Benfica tem 100 e tal anos, se nós pensarmos sobre isso. Hum, as coisas estão completamente diferentes, radicalmente diferentes. As pessoas pensam de maneira diferente, as pessoas têm acesso à informação de forma imediata, as pessoas têm um índice de atenção cada vez mais baixo, estão cada vez mais isoladas. Os conflitos já não estão circunscritos a um local no mundo. Os conflitos hoje são globais porque nós somos Uhum. bombardeados com informação a toda a hora. Portanto, tudo o que se passa nos Estados Unidos nós sabemos 5 minutos depois, ou sabemos quase à mesma velocidade que os americanos. Portanto, o contexto é radicalmente diferente. E os clubes acabam por também evoluir nesse sentido, não é? Eu acho que eu penso muitas vezes sobre isto, porque eu próprio também tenho essa sensação, não é? E acho que há aqui coisas que são culpa do clube e coisas que não são culpa do clube, que são fatores externos, os fatores externos que eu acabei de referir e que se aplicam a quase todos os clubes do mundo, porque é aquilo que nos rodeia. Hoje existe uma pressão gigantesca para gerar receitas para acompanhar aquilo que é a loucura do futebol. Os clubes que não conseguem gerar receitas ficam para trás, quase que morrem, não é? Porque hoje em dia temos árabes e esta gente doida a enfiar milhões e milhões e milhões a fundo perdido em clubes, nem ninguém percebeu bem porquê. E depois temos a parte que toca ao clube, que é a falta de referências, não é? Porque é muito difícil ou quase impossível tu criares referências, seja do que for. Pá, quando aparece um bom jogador, fica cá 6 meses. Portanto, não há sequer hipótese de criar ali uma ligação emocional a um atleta, seja português da vinda da formação ou seja estrangeiro, porque todos eles, nós sabemos, aliás, pior, já quase começa a bater a saudade quando nós vemos algum jogador a destacar-se, a fazer 10 jogos seguidos bons e a evidenciar-se na Liga dos Campeões. Nós quase que já ficamos com saudades porque já sabemos o que é que aí vem, não é? Já sabemos onde é que vai parar, não é? Portanto, Exato. eu quando era miúdo tinha as minhas referências. O João Pinto era o meu ídolo e no outro dia estava a pensar nisso. Estivemos a rever a temporada 96, 97 e estava a pensar sobre Hum. isso. Eu e a malta toda da minha idade, daquela geração, adorava o João Pinto. O João Pinto era uma referência, era um ídolo, não era só um grande jogador de futebol, era o capitão do Benfica. Ele dentro do campo, ele representava-nos. Ele ficava, quando ele estava chateado, nós estávamos chateados.
Uhum. e portanto era quase ali uma ligação direta das bancadas para o relvado que o João Pinto representava-nos. Tu hoje em dia não tens isso, pá, não tens isso. Certo. E portanto, nós não podemos esquecer daquilo que está do lado de fora, mas por outro lado, o clube também, eu acho que sem se aperceber, criou-se aqui com esta visão mais mercantilista, com esta pressão tão grande de fazer receitas, esqueceu-se de que é muito importante também criar referências, estas referências que tu estavas a dizer, podem ser jogadores ou Sim. pode ser outra coisa Ou qualquer, não, sim, exatamente. que faz com que as futuras gerações continuem a ser benfiquistas e que o benfiquismo continue a crescer e que sejamos cada vez mais. E de facto é estranho, nós estamos aqui desta conversa com o Benfica hoje tem 400 mil sócios e nunca na sua história esteve sequer lá perto, mas de facto falas com as pessoas e notas que já não há ídolos, já não há, as claques já não cantam os nomes dos jogadores, quer dizer, as coisas são muito diferentes, não é? Certo? E é isso, é se não se construírem memórias coletivas, não é? Isto no limite, Tiago, o, continua a falar que o, eu vou só ligar aqui um cabo da câmara, continua a falar, vou desaparecer, mas já tá bem, volto, sim, continua a falar. tá bem. Se não se construírem memórias coletivas, no limite, cada benfiquista fica sozinho com o seu Benfica, e isso depois acaba por matar o sentimento. Um, então, esta resignação geral que temos assistido depois acaba por notar-se no estado do clube e na sua comunicação. E é aí que eu queria falar um bocadinho sobre as últimas conferências de imprensa também do Mourinho, não é? Que é aquilo que temos assistido é um esconder, não é, sistemático de quem os benfiquistas escolhem para os representar, não é? Temos tido sucessivas direções, eu não quero tornar isto eleitoral porque isso já passou. Antes das eleições sequer acontecerem, eu acho que já estava farto das eleições. Isso é outra coisa, é outra questão que eu quero levantar aqui, que é este esconder sistemático que as direções têm feito. Uh, as pessoas que os benfiquistas escolhem para defender o Benfica não é quem está a defender o Benfica, mas está-se a esconder na imagem dos últimos casos de treinadores, não é? Agora Mourinho, que é uma pessoa que até tem jeito para a comunicação e consegue fazê-lo, concordes ou não com a forma, mas eu acho que nota-se que ele tem jeito para a coisa. Mas foi assim com o Lage, com os resultados que nós sabemos, e foi assim com o Schmidt, com os resultados que nós também sabemos, não é? Acho que toda a gente se lembra daquilo que a comunicação social fez ao Schmidt, não é? E agora o Mourinho vai pelo mesmo caminho, apesar de eu achar que a comunicação social não consegue fazer com o Mourinho aquilo que fez com o Lage, com o Mourinho. Mas eu acho que o que estás a dizer é interessante. Eu não ouvi tudo, mas ouvi esta parte e portanto vou Sim, adivinhar. sim, sim, apaga. Que apesar da capacidade de comunicação do Mourinho, que é inegável, Uhum. esta é uma relação perigosa, porque hoje em dia a comunicação social e cada vez mais tem um poder muito grande de influência, não é? Sempre teve, mas acho que hoje mais ainda, porque hoje não temos um cenário que não havia antigamente, que é a quantidade de canais que concorrem pela atenção das pessoas, e, portanto, tudo é notícia a toda a hora e temos comentadores para comentar tudo e mais alguma coisa. Portanto, quando não há assunto, tem que se arranjar assunto. E isto nós não podemos achar que muitas das notícias que são falsas e que são estapafúrdias não têm impacto porque são obviamente estapafúrdias, mas há muita gente que papa disto Uhum. e depois este sentimento a pressão externa e este sentimento de revolta vai aumentando e isso depois afeta também os treinadores. Os treinadores não são, por muito que sejam bons a comunicar, como o Mourinho é, e sou 100% de acordo contigo. Se calhar que Uhum. se há coisa que hoje em dia o Mourinho é top, é isso, ainda é isso. O resto, se calhar, já nem Certo, por isso, né? Já foi um certo. bocadinho. O futebol ultrapassou, mas mesmo ele não consegue sozinho. E acho que este, se calhar, é o ponto essencial. Sozinho não consegue combater com esta desinformação e com esta ânsia de criar notícias e buzz, não é? Porque quando o Benfica ganha, não nos largam porque é uma euforia, é toda a hora, o Benfica isto, o Benfica aquilo, mas quando perdemos é igual, mas ao contrário, não é?
E portanto eles Sim. têm, a comunicação social tem que ter sempre um alvo. O Sporting sofreu imenso com isso quando foi na altura do Bruno Carvalho, eles não os largavam, era Uhum. todos os dias escândalos, e quando não havia escândalos eles inventavam, nem que fossem posts do Instagram do Bruno Carvalho a dançar ou a falar para a namorada. Portanto, estavam Sim. constantemente a ser notícia, e tudo isso afetava o clube, a relação dos adeptos com o clube. E naquele caso era pior ainda porque era o presidente, porque não havia ninguém para proteger o presidente. Neste caso é o treinador, ou foram os treinadores, e devia haver alguém acima deles que fizesse essa proteção, não é? E, Certo. e isso é o que tu estavas a dizer, não tem havido. Como é que tu achas que, por exemplo, já pensaste sobre isso? Como é que poderia ser feita esta proteção? Como é que se poderia quase que blindar os treinadores para que falassem, para que se preocupassem com o futebol e com aquilo que se passa dentro do campo? Eu acho que assim, a resposta emocional Não era há respostas blackout. erradas, há só aquilo que tu Não, achas. não, certo, certo, certo. Estamos só aqui a fazer uma troca de ideias. A resposta emocional era blackout. Não há Benfica para fora, mas acho que isso também não é a solução. Acho que o Benfica tem que comunicar, e neste caso do Mourinho, não é? O futebol sénior masculino tem que comunicar sobre aquilo que concerne ao desporto em si, não é? Tudo o que extravasa estas fronteiras. Eu acho que existe um presidente que foi eleito recentemente, existem vice-presidentes, existe diretor de comunicação, que, a meu ver, tem o dever de comunicar, de defender o clube, um, desses ataques, não é? Dessas notícias que, que ferem o nosso clube, não é? Cotidianamente. Quer se ganhe, quer se perca, era o que dizias, não é? O Benfica tem sempre está sempre nas manchetes, não é? E eu acho que a instituição, né, as pessoas que os benfiquistas escolheram para liderar a instituição, que têm escolhido, não têm sabido defender o clube, e acho que têm feito até de propósito, têm-se escondido de propósito, têm-se toldado nas figuras dos treinadores para se defenderem elas próprias. Esta é a ideia que eu queria deixar aqui. Um, Porque quando o Benfica não fala, não é? Quando deixamos o treinador do futebol sénior masculino falar pelo Benfica, a coisa normalmente não tem acabado bem. Não, e Não depois é? acontece outra coisa que é curiosa, que é o Benfica, a comunicação oficial do Benfica vai mudando à medida que os treinadores vão mudando, porque os treinadores são os seus porta-vozes. O Bruno Lage falava sobre tudo e mais alguma coisa. Perguntava-lhe sobre eleições, ele respondia. Perguntava-lhe sobre uma receita de bacalhau à brás, ele também respondia. Perguntava-lhe sobre o próximo adversário, ele também respondia. Sobre reforços, respondia. Sobre coisas que se passaram anteriormente, respondia. Para defender o presidente, lá estava ele. Percebes? E agora veio Sim, Mourinho sim, e é um sim, estilo de sim. comunicação diferente. Portanto, o Benfica hoje já fala noutra voz. E, Certo. e se calhar temos que pensar, e faz sentido pensar, mesmo que se chegue à conclusão e ficamos no mesmo lugar, que se isto faz sentido, se a voz do Benfica, não é? Se os seus porta-vozes são os treinadores, que vão mudando cada vez mais depressa. E a meio da Certo. época. E isto é um bocadinho estranho, e lá está, tu tens a sorte de ter um excelente comunicador como é o Mourinho, e a coisa até não corre muito mal, e se calhar até consegue fazer ali um damage control quando as coisas estão a apertar, como tem sido o caso, com, com, com alguns estratagemas comunicacionais. Agora vai dizer que amava aqueles gajos todos, os jogadores, agora ama os jogadores todos, Uhum. que é para parar de se falar um bocadinho da relação difícil de treinador e jogadores, né? Foram-lhe logo Yeah. perguntar pelo Sudakov, o que é que ele achava do Sudakov. Portanto, os jornalistas são assim. E, Certo. e hoje os treinadores não podem ser só treinadores, infelizmente, e os jogadores não podem ser só jogadores. Há armadilhas por todo lado, há armadilhas que são postas pelos adversários para explorar aquilo que são as tuas fraquezas, não é? Táticas e psicológicas. Por exemplo, o Prestiani, se hoje jogar no Porto, vai ser alvo certamente de. Eu estou só a dar um exemplo de pressão Uhum. para ver se tiram dele uma reação, um safanão, um empurrão qualquer, que é para alguém se atirar para o chão e forçar uma expulsão, porque está visto que o Prestiani hum, é um jogador que facilmente cai nesse Certo. engodo, E, e no e no portanto Porto, e no no Porto Porto são ases pior a ainda, fazer não é? Com isso, aquele não ambiente, claro. é? Portanto, se ele jogar, vai ser um alvo disso, certeza. Portanto, isto é só um exemplo daquilo que são estas tais armadilhas que os jogadores têm que estar preparados.
o treino hoje em dia não é só físico e técnico, é também muito psicológico e muito de entender aquilo aquilo que lhes espera. Mas os treinadores também, né? Os treinadores têm que quase que antecipar o que aí vem na conferência de imprensa, que perguntas é que lhes vão fazer e que tipo de respostas vão dar. Eu acho que tu falaste no blackout, eu muitas vezes pensei sobre isso, que aqui o enxovalho era tanto, e especialmente na altura, quando era mais novo, o Benfica teve 11 anos sem ganhar nada, portanto os jornalistas gozavam com a cara do Benfica, claramente. Certo, sim. Valia tudo, até porque o Benfica estava, quando os clubes estão fragilizados, e o Benfica se calhar é pior porque é o maior clube e portanto gera mais conversa, portanto eles caem em cima de nós que nem cães. E eu pensei nisso, faz blackout, não se fala com estes gajos, não precisamos deles para nada, somos grandes, o Benfica não precisa destes, eles precisam mais do Benfica do que o Benfica precisa deles. Hoje em dia, ainda para mais com uma BTV disponível, portanto o Benfica fazendo um blackout não fica isolado, tem maneiras de comunicar com os seus sócios, só que não é. Isto é uma. O Porto usou muito esta estratégia na altura do Pita Costa, usava muito esta estratégia. Quando as coisas começavam a apertar, fazia um blackout e pronto, ninguém falava durante 2 semanas ou 3 semanas, arranjava um inimigo externo que era os jornalistas e lá eles seguiam o caminho deles. Mas isto não é. Isto não é. Isto pode ser uma estratégia ali temporária para qualquer coisa para resolver um problema, mas não resolve o teu problema, não é? E o problema é que eu não sei se existe essa figura hoje em dia. Eu sei que o Benfica tem diretores de comunicação. O Benfica até tinha 2 diretores de comunicação, 2, um institucional e outro esportivo, mas nenhum deles dava a cara. E a minha dúvida ainda até hoje prende-se se essas pessoas deviam ter, como teve o João Gabriel, lembras-te? Se deviam ter mais intervenção e se deviam fazer este tal papel, que não precisa de ser o presidente a fazê-lo, mas ter alguém que faz a defesa do clube, dos adeptos, do treinador e dos jogadores, sem ser o treinador, para o treinador não estar sempre a ser martelado. E de facto aquilo que nós temos visto nos últimos anos é que essa figura não existe, e depois os treinadores são autenticamente bombardeados com tudo e mais alguma coisa, até chegar a um ponto de ruptura em que às vezes não é. As demissões não são só pelos resultados, também são pelos resultados, mas é pela pressão absolutamente gigantesca e que não dá para continuar por tudo isto que se cria e que se vai criando ao longo do tempo. E essa parte é triste. E até para deixares o treinador focado naquilo que tem que fazer. Claro. É certo que o treinador não é só um treinador, tem que ser um comunicador também, eu concordo com isso. Mas levar o treinador para tudo o que é tema, não é? Não é uma boa estratégia, porque vai desfocar o treinador, e um treinador desfocado é uma equipa desfocada, e uma equipa desfocada leva a um clube desfocado. Que não. Pronto, e agora eu disse, acho que falei assim sobre as notas que tinha aqui, e já que se fala em comunicação, queria só para terminar, antes de passarmos depois ao teu tema. Tinha aqui uma nota que é a comunicação do Benfica e esta questão das referências tem sido muito mal aproveitada pelo nosso clube. Por exemplo, agora temos a rádio do Benfica, não é? Para que eu ainda não tive a ouvir. Pois não. Mas sei que tenho conhecimento de alguns conteúdos que se têm feito por lá. E no caso da maior referência coletiva do Benfica, que é o Eusébio, agora há um conteúdo que é Histórias do Avô Eusébio, uma coisa assim, que é uma coisa apresentada pela neta do Eusébio. E eu achei que aquilo era interessantíssimo, achava que eram episódios de podcast em que se explorava aquilo propõe-se a apresentar, para além do mito, o homem, sabe, que está por trás do mito, não é? E é uma proposta muito interessante, eu acho que era muito bom, mas depois fui ao Spotify e vi que aquilo são clipes de 1 minuto, 2 minutos do Sr. Shell ou do Sr. Tony a falar de uma memória, estás a ver? Lembras-te daquilo que eu te disse há bocadinho? O índice de atenção ser cada vez mais baixo. O problema é que estes conteúdos longos já ninguém tem paciência para os ouvir, ninguém tem tempo, ninguém quer. Portanto, ou tu fazes coisas de consumo rápido ou as pessoas não veem. É a triste realidade, mas ela é o que é. Eu acho que eu estou a falar do ponto de vista, eu acho que qualquer benfiquista para ouvir o Shell ou o Tony a falar, quanto mais sobre o Eusébio, não é? Por isso eu acho que
esta laranja que o Benfica tem muito mais sumo para ser espremido do que apenas o clipe de 1 minuto, apesar da sociedade pedir que os conteúdos sejam cada vez mais pequenos. Eu acho que um, porque o Benfica, não é? E as suas referências e a sua memória coletiva não são um conteúdo descartável, apesar da sociedade ir nesse caminho. Eu acho que nenhum benfiquista Olha, olha dessa forma. lembrei-me agora que estavas a falar de referências do passado e referências da atualidade. Qual é que achas, na tua opinião, pensando assim, aqui atiro-te esta batata quente agora para a mão, nós não preparamos isto. As conversas vão fluindo e Claro. acho que assim tem mais piada. Qual é que achas que é a grande referência hoje do Benfica atual? Hoje, o Benfica atual, pá, eu acho que aquele que eu ouço mais falar que as pessoas preferem no plantel atual, digamos assim. Não, Acho que pode não ser um jogador do plantel atual, pode ser qualquer pessoa. qualquer pessoa, Qualquer epá, pessoa viva. Qualquer pessoa viva. eu acho que o Shell, não é? Pelo menos nós vivemos em bolhas, não é? Pelo menos na minha bolha, o Shell é uma pessoa muito respeitada. E achas que os Que não mais foi novos assim. sabem quem é o Shell? Pois esse é o problema, não é? Há uns anos nós vimos, todos assistimos aquilo que foi um treinador a maltratar uma lenda do Benfica, não é? E essa lenda depois acabou por sair do Benfica, não foi assim tão bem tratada. Mas eu acho, hum, pelo menos nesta bolha, que o Shell é reconhecido, mesmo os mais novos, o pessoal mais novo com quem eu me dou reconhece. Agora, se é geral, epá, não faço ideia, talvez não. E é outra falha, não é? De memória coletiva que o Benfica só. Pois, porque eu também estava aqui a pensar, se calhar para mim é o Tony, talvez. Assim, uma Pois, figura mais respeitada transversalmente por todas as sim, gerações, sim, talvez. talvez. Mas já viste, já temos que andar a recuar para jogadores dos anos 70 e 80, não é? Certo, certo, certo. Ou para Não é? treinadores dos anos 90. Não... O João Neves podia ser um deles, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Não teve cá tempo o suficiente para isso, não deixaram. Não deixar. O Ruben Dias também acho que podia. O Certo. Ruben Dias também acho que podia ser um Humberto Coelho dos tempos modernos, Uhum. mas não. Mesmo o António Silva, que ainda está O no António, plantel, não é? o António, Ah, o António, não mas eu acho que sendo. estas coisas também, se me permites, Uhum. aqui chegar a ser uma referência a um ídolo do Benfica agrega várias coisas, não só ser boa pessoa e ter bons valores, que é, tens que ser um craque, tens que ser um bom jogador, tens que ser um jogador à Benfica. Se tu Certo. fores muito boa pessoa e falares muito bem, mas não tiveres esse estatuto que vem daquilo que tu jogaste ou daquilo que conquistaste, Uhum. dificilmente vais ser só uma nota de rodapé, vais ser um gajo que aparece na BTV para comentar de vez em quando os jogos e aí aparece lá como ex-jogador. Estamos a falar de Yeah. referências, não é? Tony e Uhum. Shell, sem dúvida. Ah, Carlos Manuel, talvez. Sim, sim. O Humberto, né, que agora está na direção, acho que acaba Mas eu acho por que ser. o Humberto, eu até fiz uma camisola do Humberto lindíssima. Lindíssima, agora Hum. estou a dizer que o meu trabalho é lindíssima. Eu acho que ficou É sim, porreira. senhor, é sim, Ficou senhor. porreira. Mas eu acho que o Humberto ficou afastado de tudo isto durante muitos anos. Muitos anos. Ele teve Uhum. muitos anos na Federação e, portanto, Sim, sim, sim. não estava necessariamente associado ao Benfica. E eu acho que isso levou a que não seja assim, seja no topo da memória das pessoas quando se fala em referências do Sim, sim. Benfica. Mas para mim seria. Aliás, eu continuo a achar que o Humberto Coelho, aqui há 20 anos, teria sido um excelente presidente do Benfica. Não necessariamente um homem que sabe tudo de SADs e por aí fora, mas um homem que lidera e que depois tem apoio atrás as Uhum. pessoas a que entendem de todos esses assuntos. Porque era um homem do futebol, um homem respeitado, mas também uma pessoa com consistência, parece-me. Que quando fala as pessoas ouvem. Pá, agora está velhinho, não é? Agora é vice-presidente, Certo, mas é mais pelo nome, certo. parece-me. Com todo o respeito, Certo. parece-me que é mais pelo nome. Sim, sim. Parecendo também mais. A atual direção foi buscá-lo mais pelo É, nome eu também do que acho que pelas sim. capacidades. Sim, Também acho que sim. acho que foi mais uma coisa eleitoral. Aliás, até tivemos aquela Sim, sim, situação sim. caricata de nem ele sabia bem o que é que ia fazer. Não sabia o que é que ia Só sabia, fazer. Sim, só sim, sabia que o sim. queriam lá, mas não sabia para quê. Sim, sim. Mas Ahm, se formos pensar sobre isso, se calhar o Mourinho também veio mais ou menos sim. na mesma senda, não é? Sim, se bem que o Mourinho continua a ser mal ou bem, continua a ser um treinador
muito procurado, né? O Mourinho nunca fica muito tempo sem treinar um clube. Claro que vai, agora subiu um bocadinho o nível, vem da outra equipa para o Benfica e sobe um bocadinho o nível, mas tem vindo sempre a descer, não é? Desde Chelsea e Real Madrid, a carreira dele tem vindo sempre a descer. Claro que para nós o Benfica é um clube, é o melhor clube do mundo e o maior e tudo isso. Mas o campeonato português é o campeonato português, não tem a visibilidade que os outros têm. Portanto, em termos de carreira de treinador, é um downgrade óbvio, não é? E portanto, a carreira do Mourinho está nesse ciclo de evolução. E também só por isso é que ele vem cá parar nesta altura. Se as coisas estivessem a correr bem, ele andava aí em Inglaterra e por aí fora. Mais referências, assim, gente mais nova. Eu estava a pensar no Paneira, mas o Paneira eu acho que foi uma coisa mais recente, mas mais pelo seu envolvimento nas eleições. Mas como esteve muito agarrado a um candidato só, eu não sei se as outras pessoas não. Eu acho que eu acho que é uma referência, mas precisamente por isso, não é? Por estar ligado a uma candidatura. Sim. Ou seja, as pessoas que apoiam esse candidato ou que queriam que esse candidato ganhasse gostam muito dele, as outras se calhar gostam dele, mas não é uma referência. Não sei se isso faz sentido. Sim. Eu gosto imenso do Paneira, portanto estou à vontade para falar. Eu gosto do Paneira também, apesar de estar numa candidatura que eu não votei sequer agora nas últimas eleições. Mas estamos a falar de benfiquismo e não eleitoralmente, não é? Pai, depois temos o tal aquele que falaste que é o teu herói, né? Que podia ser uma referência também, mas depois porque foi para o rival e porque também teve ou está ainda na federação, não é? Se fez assim um caminho idêntico ao Humberto que falávamos, que é o João Pinto, né? JVP, que a malta que cresceu ali nos 90. Eu lembro-me dele, era novo, lembro-me dele. E dizia que era o meu jogador favorito, mas ainda não percebia muito bem da coisa. Mas tinha tudo para ser uma referência do Benfica, mais recente, dos anos 90, nesse caso, já foi há 30 anos. Mas não é, não. Acho que muito poucas pessoas o veem como uma referência. Aliás, o próprio João Pinto afastou-se um bocadinho da ribalta de propósito, não é? Ele estava confortável naquele papel na federação. Exatamente. E secretário técnico, já não sabia o que é que ele fazia, mas estava ali função, discreto e confortável. E acho que ele se sente bem nesse papel. Lá está, esta secura de referências, e eu ainda quero falar de mais uma, que esta se calhar vai ser engraçado falar sobre ele. Leva-nos depois às vezes a procurar, a querer ir buscar pessoas só para ter lá nomes, só para termos termos pessoas conhecidas que as pessoas reconhecem da tua Benfica, se não parece que é só gente, é só advogados, é só ou juristas ou por aí fora, e parece que não há assim gente que viveu o Benfica dentro do campo. Parece-me o Simão, até hoje, com todo o respeito, eu não percebi bem o que é que o Simão faz, apesar de ser também um dos meus jogadores preferidos. Sim. O Luizão também o tentaram um bocadinho empurrar para aquele papel, a coisa não correu bem, que na altura até era para substituir o Shell. Agora esteve lá, eu não sei se ainda está. O Ricardo Rocha ainda está. Porque Ricardo Rocha ainda está. Seguiu na. Não, eu acho que ainda está ele agora na meia final da Taça da Liga, até foi suspenso. Certo. Agora não me estava a lembrar, não tinha a certeza, não queria estar a atravessar, mas eu gosto muito do Ricardo Rocha. Portanto, estou à vontade para falar, acho muito bem que esteja lá. Mas percebes, às vezes vai-se buscar assim estes nomes só para. E o João Pinto, e isto falando por causa do João Pinto, eu não sei se o João Pinto não seria esse caso, porque ninguém sabe bem qual é que é o papel do João Pinto em termos institucionais na Federação, por exemplo. Ele contribui com alguma coisa, com estudos, com trabalho de campo, ou é só uma figura que está lá e faz parte da equipa e que vai falando sobre assuntos. Ninguém sabe bem qual é o contributo destes 6 atletas, não é? Porque às vezes aquela transição de grande jogador para elemento válido dentro de uma estrutura, seja do que for, não é assim tão óbvia. Não é por tu teres dado pontapés na bola de forma espetacular que depois és válido depois da tua carreira acabar, percebes? Não sei se válido no sentido de contribuir com coisas que extra futebol. Não sei se isto faz sentido, mas depois há mais uma referência. Tu, Rui Costa, não é uma referência? Se calhar é referência máxima. Pode não ser para ti e para mim, mas se calhar para como se tem visto, se calhar é referência máxima, não é? Epá, eu acho que é, não é? Eu acho... Vamos lá ver, eu acho que. Agora é que tenta ler.
Não, estou só a pensar. Como disseste, nós não preparámos, nós não preparámos isto e também não quero ferir a sensibilidade de ninguém. Não, mas tipo, eu quero que tu Ahm, digas aquilo que tu achas. eu acho que é, eu acho que é. Eu acho que todos ficámos contentes quando o Rui Costa regressou ao Benfica, não é? Pá, apesar de ter voltado já com 34, não é? Sim, Ah, acho que todos ficámos contentes com isso, não é? Acho que todos, aquela despedida dele, não é? Aquele último jogo dele na Luz, acho que foi emotiva para toda a gente. Foi, ah, para todos os benfiquistas que estavam no estádio, que era o meu caso, mas até foi a família toda, foi a minha mãe também ver o Rui Costa, que não liga assim tanto ao futebol. E para todas as pessoas em torno do Benfica, acho que foi uma despedida emotiva. E eu acho que o Rui Costa tinha tudo, não é, para ser uma referência completa de benfiquismo, não é? Um menino benfiquista que foi apanha-bolas, que foi jogador, que foi campeão pelo Benfica, não é? Que foi para ter uma carreira fora, ganhou os títulos todos que ganhou, não é? Tem das melhores fotografias de futebol de sempre, aquela que ele está assim o Materazzi. com o Materazzi. Um, regressou ao Benfica, um, acabou a carreira no Benfica, foi diretor, passou a presidente. Não é? Eu acho que isto é o sonho de qualquer criança que começa a amar o Benfica, não é? Mas de facto é uma pessoa muito pouco preparada para, na minha opinião é essa, é uma pessoa muito pouco preparada para ter as funções que tem no clube. E acima de tudo, no primeiro mandato, né, no mandato anterior, o maior erro que ele cometeu foi não se saber rodear, não, é? Não ter sabido limpar a casa. Uh, e também não votei nessa candidatura. Mas, mas é, Votaste no mas Tiririca. é Votaste no Tiririca, votei no afinal. Tiririca, Não, pior estou do a que falar está da no segunda pico. volta. Estou a falar da segunda volta. Só havia dois, portanto. Não, mas aquilo que eu acho do Rui Costa é que é uma referência, eu acho que sim, mas se calhar por culpa dele próprio não é a referência que podia ser. Então, ainda vai a tempo, não é? Sim, acho que sim. Porque eu agora dizia infelizmente, mas se calhar essa palavra é mal aplicada porque faz parte da coisa, mas estas coisas estão todas ligadas a resultados. O futebol é muito ingrato nesse sentido, né? E eu disse isso até Sim. na semana passada e acho que isso é verdade: é que tu podes fazer tudo bem e mesmo assim não ganhar. Não há, o futebol o desporto em geral, mas aqui estamos a falar de futebol, é muito ingrato nesse sentido. Mesmo que tu faças todo o teu trabalhinho todo ali com uma precisão e com uma dedicação extrema e com cuidado, as coisas podem não correr como tu queres. Às vezes parece que há aqui um facto, há aqui um elemento um bocadinho aleatório na coisa, o que é um bocado assustador, não é? Nós, parece que ninguém está no controle das coisas, parece que as coisas vão navegando. Uhum. Umas vezes tu gastas 100 milhões e contratas, outras vezes há um jogador que te custou 500 mil euros, é que é o melhor da equipa. Portanto, há aqui coisas que às vezes que não são certas. O Pimenta Machado é da tua altura, mas se calhar eras muito novo. Tinha uma frase que ainda hoje permanece no futebol português, que era no futebol o que hoje é verdade, amanhã é mentira. Uhum. Ou era ao contrário, o que hoje é mentira, amanhã é verdade. Mas era qualquer coisa Sim, assim é Beto Machado do do Guimarães. Guimarães, né? E eu acho que essa é uma das frases mais perspicazes sobre aquilo que é o mundo do futebol. Porque as coisas mudam, tu numa Uhum. semana és o herói, noutra semana és o bandido, ou ao contrário, não é? Certo. Viras herói porque marcas um penalti ou porque marcas um gol aos 90 minutos. E este fator emocional faz parte, nós somos adeptos e tudo isto faz parte porque nós queremos é ganhar, não é? Nós queremos ganhar os nossos rivais, queremos ganhar títulos, sonhamos todos com isso, mas depois não. E esquecemos um bocadinho que por trás disso está muita gente a trabalhar para estas coisas e que de facto há esse tal fator um bocadinho aleatório que nós temos que o aceitar, temos que o saber aceitar. Repara, nem que seja um exemplo muito prático, nós como adeptos já vimos N jogos assim. Epá, tem jogos que a equipa joga Uhum. muito bem. Que esmaga o adversário e perdes 1-0 com um gol cagado e tu mandas 4 bolas aos postes e a bola não entra Certo, e certo. pronto. Percebes? Às vezes há coisas que são assim. Agora, no longo prazo, não é? No longo prazo, eu acho que eu estou convencido que as melhores equipas acabam sempre por ganhar mais do que as outras. As equipas estão mais bem preparadas e mais bem geridas. E voltando aqui um bocadinho ao nosso caso particular,
E aquilo que é do Rui Costa, eu acho que o Rui Costa podia ser de facto essa pessoa, essa referência unânime, podia ser, o cenário podia ser um bocadinho diferente. O problema dele, eu acho que, e se calhar eu próprio já disse isso, mas agora que estou a pensar nisso, se calhar o problema não é tanto falta de competência, porque eu acho que o Rui Costa não tem que perceber das SADs, e porque ele é um ex-jogador de futebol, ele Uhum. tem, o foco dele é a bola e é o futebol. Eu acho que concordo contigo com aquilo que tu disseste, que eu acho que ele não está muito bem rodeado. Concordo com isso. Acho que há ali muita carga negativa à volta dele. E acima de tudo, e essa é a parte que me entristece, e essa parte é a responsabilidade dele, não lidera como devia. Não dá a cara, não é? Não dá o peito às balas, não, parece que não gosta não gosta de discussões, não gosta de ter que defender o Benfica e irritar amigos, se calhar, porque esta malta do futebol Certo, certo. muitas vezes são amigos, nem que sejam da seleção e por aí fora, ou de conversas da federação, porque Uhum. isto tem estes meios que nós não conhecemos, não é? Tem estas ligações que nós não temos. E acho que ele não gosta muito desse papel. E quer ser sempre assim um bocadinho neutro e quer sempre ser aquela figura. Ele parece que às vezes parece que é presidente da federação, que quer agradar a todos, quer ser o líder do futebol português em vez do Benfica. E o líder do Benfica vai sempre levar muita porrada e vai ter que defender o clube Certo. de toda a gente, porque toda a gente odeia o Benfica, porque o Benfica é o maior clube português. E se tu não cumpres esse papel, são os teus próprios adeptos que te vão comer no fim, porque não te vão perdoar isso, né? Porque se ninguém defende o Sim. Benfica e aquele que era suposto defender o Benfica também não o faz, a coisa Sim, então aquilo que era fica. suposto porque foi escolhido por nós, não é? Tipo, Claro, claro, houve umas eleições claro, e foi escolhido por nós. E claro. essa inocência do Rui Costa, vou-lhe chamar inocência, viu-se até nas primeiras ações que ele teve, que foi no primeiro mandato, quando houve um Benfica-Porto ou um Porto-Benfica, correu a abraçar o Pinto da Costa, não é? Tipo, Sim, aquilo era uma armadilha completa, né? o Pinto da Costa armou-lhe essa cilada, Claro, e não ele é? caiu que nem um patinho. Porque o Pinto da Costa não dava ponto sem nó, não é? Tipo, todos nós conhecíamos a personagem. E o Rui Costa caiu que nem um patinho, exatamente porque quer ter essa aura Claro, institucional de. claro, e caiu-lhe logo tudo em cima, hum, claro. exatamente, Eu estou a exatamente. imaginar os outros depois a rir-se a ver aquilo que tudo a arder nas redes sociais e tudo a discutir isto. Exatamente, exatamente. E durante meses a rir-se, pá, presidente, você é genial, presidente, lembras daquelas mensagens do Twitter, você Exatamente. é genial, presidente. Sim, sim. Eu acho que esse é um bom exemplo da coisa, da inocência que no futebol te mata, uma inocência que seria positiva como traço não é psicológico, mas é de personalidade, não é? És Uhum. uma boa pessoa e Sim. não estás a fazer esquemas na tua Sim, sim, cabeça, és o sim, que sim. és. O futebol come te vive, pá. O futebol como Exatamente. te vive. E depois tem esta característica que às vezes quem te come vive são aqueles que eram supostos estar contigo, são os teus e não os outros. Certo, certo, certo. E portanto, para estar neste mundo tens que ser um bocadinho cabrão, infelizmente. Isto somente em Uhum. Portugal, se calhar lá fora nem tanto, mas em Portugal. Depois não sei, não tenho conhecimento do que é lá fora, mas Eu aqui acho que é um sim, bocadinho é diferente. assim. Por exemplo, em Inglaterra não se vê nada disto. Em Inglaterra há rivalidade, mas não é assim em termos de. Eu nem sei os nomes dos dirigentes Não, eu acho que lá também aquilo funciona muito com aquelas sociedades, os clubes são todos Pois, comprados, né? pois, Tipo, as aquilo lá os direções adeptos só vão à bola e pouco mais, não é? certo, certo, é isso, acho que sim. Muito bem, então falar aqui um bocadinho sobre a outra parte que acaba por encaixar um bocadinho, acaba por ser um seguimento daquilo que nós Sim. estamos a falar, não necessariamente. Nós já falámos de referências e eu esta semana dei por mim a pensar, já não sei bem quanto, já não sei bem em contexto, mas que eu vou ficando mais velho, né? Eu vou ficando mais velho e nota-se. E se virmos vídeos do início do Benfica FM, eu já nem sei há quantos anos é que foi, mas deve estar a caminho dos 10, deve ser 8, 9, não faço ideia, 7, não Acho que faço ideia. vocês começaram em 2018, acho eu. Por aí. Pronto, é isso, 8 anos, Yeah, acho que sim. qualquer coisa assim. Portanto, nota-se a certeza que era mais magro, mais cabelo, mais jovem, com mais energia. E depois há outra coisa que eu comecei a reparar que eu já não tenho memórias mais antigas, eu só tenho assim fotografias na minha cabeça, por exemplo. Hoje nós temos, e foi lá que eu te conheci, nós temos a nossa experiência antes dos jogos, né? Vamos todos beber uns copos, estamos Uhum. ali, a malta vai se juntando, depois vamos conhecendo pessoas novas, depois alguém que ouve um programa qualquer vem lá cumprimentar, paga uns copos, ficamos ali na conversa, na semana seguinte volta a aparecer e depois de repente já somos quase todos amigos, né? As coisas às Yeah. vezes têm acontecido um bocadinho assim.
é um grupo grande de amigos que ali anda, de malta Sim, sim. que não somos necessariamente amigos pessoais, mas gostamos de estar a partilhar aqueles momentos uns com os outros. Mas eu não me lembro, eu já vou à bola sozinho desde os 16 anos, no estádio antigo ainda. Eu já não me lembro qual era o que é que eu fazia antes dos jogos. Eu sei que ia para lá muito, muito cedo. Eu acho que a experiência era diferente. Entrava-se mais cedo no estádio e eu lembro-me de ver a equipa a aquecer e lembro-me de ver as equipas entrar em campo e estar lá, porque não havia lugares marcados, porque o estádio antigo era um bocadinho assim à balda, que quem Uhum. chegava sentava-se. Mas eu não me lembro se havia relotes, devia haver relotes, mas eu não me lembro como é que era. Eu não sei se eles tinham cerveja de pressão, se era de latas. Não me lembro desses detalhes, não me lembro se havia muita gente à volta do estádio. Imagino que fosse assim com farnel. Não. Mas essas memórias apagaram-se da minha cabeça e eu comecei a reparar que eu se calhar tinha aqui um slot de memória dedicado na minha cabeça de que te dá 30 anos ou dá 20 anos, e à medida que tu vais avançando, as novas memórias vão entrando e as mais velhas vão sendo apagadas. Portanto, por exemplo, do primeiro jogo que eu fui, eu acho que tenho assim imagens fotográficas assim de olhar lá para baixo e ser um jogo à tarde e ver o Benfica e o Sporting a jogar com uma relva verde, com um estádio a Uhum. abarrotar, com as balizas mais curtinhas, com o Magnussen, com os calções brancos, com aqueles calções por baixo de compressão azuis, Uhum. e da cabeleira loura dele ali aos saltos ao vento. O vermelho do Benfica era assim mais escuro, era assim um vermelho mais aguerrido. Sim. Lembro-me de um gol do William ao Porto. Num jogo que perdemos 3-2, acho que é não sei se é o Rui Filipe, acho que é o Rui Filipe marca mesmo no fim. Mas são assim flashes, percebes? São flashes de memórias. Eu estou a perder as tais referências que eu estava a dizer, dos jogadores que não temos. Também estou a perder referências que eu tinha de saber, de poder comparar o que era de antes e o que é agora. Eu já não me lembro como é que era de antes. E quando tu não te lembras bem o que é que era de antes, fica mais difícil comparar com aquilo que tu tens hoje. Fica mais difícil tu dares valor àquilo que tens hoje. Percebes? No sentido de às Sim, vezes nós sim. dizemos muito antigamente é que era, o estado antigo é que era. A verdade é que eu já não me lembro muito bem. Eu às vezes vejo estes vídeos que nós fazemos da revisão de épocas, há coisas que eu já nem varreram-se completamente da minha memória. Sim, E, sim. e estes momentos que eu tenho como mais saudade e como mais positivos, apesar dos resultados serem uma desgraça, mas foi quando eu comecei a descobrir o meu benfiquismo e o Benfica, que começam a ser apagados. E só me lembro depois tudo o resto é triste e é desilusão. E não admira que as pessoas vão ficando cada vez mais carregadas, Sim, sim. com menos motivação para andar nisto. Quando eu não sei se isto está a fazer sentido para toda a gente, se sou eu que tenho buracos na cabeça já, tenho que fazer um exame. Mas percebes, era um bocadinho no seguimento da conversa que estávamos a ter no início. Eu cada vez tenho menos referências do Benfica positivo e bonito. Eu só me lembro de desilusão e frustração. E é triste pensar nisso. Sim. Mas é engraçado. Eu acho que não tem a ver com a idade, porque, porque também quando olho para trás, e nós temos 10 anos de diferença, não é? Ou seja, os anos 90, o estádio antigo, eu só tenho esses flashes, não é? Eu lembro-me do Poborski número 7 lá em baixo, né? Lembro-me do Prodome à baliza, também não havia assim tantos mais jogadores para ficar na memória na altura. Mas é engraçado dizer que lembras-te de um vermelho mais aguerrido. E eu, com menos de 10 anos, também tenho a mesma sensação. Nem o vermelho é o vermelho que nós conhecemos antigamente, não é? Uh, não sei se é uma questão de memória ou é mesmo a Adidas que por questões comerciais tem vindo Pois, a ou mudar pode o ser a Pantone. eliminação dos estádios também muda. Olha, Pode sinceramente ser, não pode sei, ser, mas a pode ideia que ser. eu tinha é que era, eu não sei se aguerrido é a palavra certa sequer, mas era assim mais escuro, era assim mais Sei lá, era mais vermelhado, não power, é? Tipo yeah, agora parece assim um bocado aquele, deslavado. aquele no hino ser benfiquista é berrante, não é? Tipo, é um vermelhão e já nem o vermelho é o mesmo vermelho agora, não é? Ah, mas pode ser de facto da memória estar difusa lá atrás Sim, sim, sim. e esse Benfica está no nosso imaginário, não é? E este Benfica agora não está a corresponder a essas expectativas, não é? Sim, Pode ser e isso. depois também há outras coisas que é.
que é os exageros que se cometem por causa da desilusão. Tu queres ir agarrar-te a memórias bonitas do passado, mas essas memórias, lá está, como já não te lembras assim tão bem, não correspondem necessariamente à verdade. Aquela romantização que se faz do estádio antigo, ai, magnífico, 120 mil Sim, pessoas. sim, sim. E Aquilo não era bem assim. A minha experiência no estádio foi: eu vi-o pouquíssimas vezes cheio, tive a sorte de ver sim. algumas vezes, mas não foi assim tantas vezes. Pá. A média de espectadores hoje em dia é muito superior, não há comparação possível. E lá está, a tal experiência lá fora, eu nem sequer me lembro como é que era antigamente, portanto, de certeza que não era nada de especial. Se calhar era cada um para o seu lado com o farnel e não sei o quê. Não, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que o pessoal também entrava mais cedo no estádio. Entrava-se muito mais Por, cedo, muito mais cedo. sim, porque havia essa questão de não haver lugares marcados, né? Mas também a experiência pré-jogo dentro do estádio antigamente era completamente diferente, né? Agora, dentro do estádio não dá para estar a conversar, né? É. Porque Não, a, olha, agora que diz a isso, música, a música do estádio ouve-se nas relotes, né? Se nós sim, estivermos com atenção, imagina lá dentro, sim. né? Agora Tipo, estás a dizer isso, é engraçado, porque eu lembro como as pessoas entravam tão cedo. Eu lembro, lá está um desses jogos contra o Sporting contra o Porto. Aquilo, provavelmente 2 horas antes o estádio já estava com 50 ou 60 mil pessoas. uhum. Havia jogos de miúdos que jogavam no relvado, no campo inteiro, ou faziam só o meio campo, e faziam jogos das camadas jovens. De, faziam jogos entre eles e a malta Uhum. via-os a jogar ali. Ah, arranjava-se assim essas coisas para ir entretendo as pessoas, porque senão aquilo não. Era 2 horas ali, Certo, ali, certo. ali a secar. E Tinha que se e o encher estádio não era chouriços, né? coberto, quando estava a chover, quando estava sol. E depois eu lembro de outra coisa, que era as entradas eram um caos, uma coisa absoluta. As portas eram muito estreitinhas, eram assim Sim, sim, aberturas sim. metálicas, era assim um portão de garagem gigante que depois tinha umas aberturas pequenas, tipo umas portinhas metálicas, muito estreitinhas, pá, que um gajo que só entrava uma pessoa de cada vez e era tudo ao molho, não havia grades aquelas Sim. para Há alinhar as coisas pessoas, que não eu me havia nada, era lembro. tudo ao molho. E se calhar por isso é que também tinha que se entrar mais cedo, porque era uma confusão de tal maneira. Sim, sim. Isso agora não vejo isso. Há coisas que eu me lembro que é ir com o meu pai, não é? Pela mão e de repente outras crianças se juntam, entram com o meu pai também. Lembro-me de, de essas portas serem tão apertadas. Às vezes eu era tão pequeno que não tinha que andar, tipo, tinha só que ir porque ia com os ombros Ias com a malta entalados toda, sim. ia com a malta toda, não dava um passo sequer. Mas de facto, essa, essa questão do estádio cheio, né, isso aconteceu. Aliás, a maior enchente que eu me lembro do estádio antigo da Luz nem sequer era num jogo do Benfica, era num Portugal-Irlanda que Irlanda, uma Que chuvala do o Rui caralho. Costa marcou de penalti. Não, Um, assim do Benfica, eu lembro-me sim. de um Benfica Sporting, aquele que empatámos 2-2 com aquela roubalheira do Jardel. Esse estava Uhum. praticamente cheio. Mas aí já o estádio não Sim. levava 120, já tinha sido Já, bastante reduzido. sim, Já tinha sim. cadeiras e. Fora isso, era no final dos anos 80, esses que eu estava a referir, alguns. Epá, mas não é. Depois o momento do Benfica também não ajudava, não é? Mas por exemplo, o Certo, certo. contrário de jogos com o estádio às moscas, era mato, pá. Era Sim, mato. sim, Era sim. tipo 10, 15 mil pessoas a ver. E que na dimensão daquele estádio era desolador, Certo. desolador aquilo. Parecia. Essas 15 mil pessoas pareciam 2 mil, não é? Porque o Terrível, estádio era sim, tão terrível. grande. Sim, E sim. depois ficava um ambiente estranho no estádio. E parecia Era. um clube que estava com dificuldade em investir o fato da sua história, não é? Que, não, Sim, que era sim. suposto aquilo estar cheio, mas não. Aquilo quase não era o Benfica que estava ali. E, e lá está, eu acho que esta conversa também é mais interessante. Mas se calhar eu vou ter noutro episódio, em particular com o Baquer é que acha que temos de ter um estádio para 90 mil pessoas. Porque lá está, eu não estou tão certo disso, porque é bonito recordarmos a nossa juventude e coisas que aconteceram, porque isso também faz parte da nossa vivência benfiquista. Mas também não podemos cair no erro e no exagero de renegar tudo o que temos atual e achar que tudo o que temos agora é pior do que era antes. Há muitas coisas que são melhores agora do que eram de antes. Infelizmente, desportivamente, nem por isso. Mas há muitas coisas que são hoje em dia melhores do que eram de antes. A formação do Benfica hoje é absolutamente extraordinária a nível mundial e nunca Uhum. foi. Nunca foi. Certo. Sim, concordo. Ah,
Mas eu acho que isso é Tens que. assim mais algum exemplo que achas que o Benfica hoje está melhor do que estava de antes? Epá, eu acho que Pô, eu estou aqui para te mesmo, entalar e para te mesmo. pôr. Sim, sim, sim. Epá, se eu ficar entalado, fiquei. Está tudo bem. Mesmo a nível de infraestrutura, não é? Eu acho que Tu todos és nós. estás-me a falar de Betão, afinal tu és fã do Não, Betão. não, 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 nada disso, nada disso. Mesmo, mesmo toda a gente tem o estádio antigo num sítio muito especial do coração e da memória, não é? E se calhar por nenhum de nós o estádio antigo tinha sido demolido e construído o atual. Mas nós estamos em 2025, né? Tipo, já há mais de 20 anos que este estádio existe. Temos que, já tivemos tempo para lidar com a situação, não é? Mas se formos comparar os dois estádios, não é? Por mais carinho que tenhamos com o estádio antigo, não é? Em termos infraestruturais, este é muito melhor, não Não é? se compara, sim. Essas questões da entrada, não é? Das entradas, estas dificuldades que O estávamos a dizer há conforto, e quando eu pouco, digo o conforto, nem sequer conforto, é não das é? cadeiras, que eu não me importava de me sentar Não, no não, não, botão. não, não. Até porque havia aquelas almofadinhas que eram umas coisas que se Sim, olha, dobrava, os velhotes iam com eu aquilo ia. debaixo do Há braço. bocados que debaixo do braço não saber que se abria, É para sim. depois É, basta o rabo, que é é, para não é, estar com o cu ali no botão gelado ao ali escalar. no botão frio, sim. Olha, é uma das memórias que eu tenho também. Senão, quando não É, tinhas a almofadinha, punhas o jornal, não é? é. Os jornais, havia muitos jornais e revistas que depois andavam a distribuir coisas lá fora. E Sim, davam, quando estava muito sol, davam umas coisas que era tipo uma folha assim de papel que se dobrava e fazia assim um cone que era tipo um chapéu à chinês e depois um toda a gente metia chapéu, aquela porcaria na cabeça. punha Então tu aquilo. olhavas para o lado da Sim. bancada, era só cones nas cabeças das pessoas. E entravam guarda-chuvas, não é? Entrava Tipo, guarda-chuva. às vezes Há uma foto do dava Estádio da Luz. Eu, se eu encontrar, brutal, brutal. eu vou Sim, meter aí sim, sim. alguns. Que Sim, para sim. milhares de guarda-chuvas. É assim uma foto ao Sim, preto e sim. branco, o estádio com o terceiro anel quase praticamente cheio e só se vê guarda-chuvas por todo lado. Guarda, sim, sim. Ahm, Mas acho que em termos de infraestrutura, eu acho que não é. Este estádio não se compara Pois, com sim, a antiga catedral. sim. A formação que tu já disseste, não é? Mesmo em termos de massa humana, em termos de associados, não é? Nós acho que somos um clube muito mais robusto E hoje as modalidades também, do que na repara, altura. se calhar as modalidades também. Sim, talvez. Mas os resultados de antes, Benfica, não sei. Por Tinhas acaso nas modalidades o não tenho a LOL, certeza. Eu acho que temos mais modalidades hoje, não é? tinhas o hóquei, não é? E temos lá o Que era futsal agora. uma grande bandeira, não é? Não sei. Um, Essa parte das modalidades não tenho a certeza. O Benfica Acho que tens mais, não é? tem uma relação estranha com as modalidades. Parece que quer tudo, mas depois também não se foca em nada. É assim uma coisa um bocadinho estranha. Eu acho que é motivo de orgulho, por exemplo, as 5 modalidades de pavilhão, nós termos as Sim, 5 mas em motivo de vertente orgulho feminina de e ter, masculina, não motivo de é? orgulho era ser campeão europeu numa delas Não, qualquer, não é? certo, certo, isso é um facto, de vez em quando acontece. Agora, ter por ter Não é? só para Mas dizer que és um clube eclético, também não sei se isto faz muito sentido. Já fica uma discussão sim, para outro dia. fica. Ah, lembro de entrar na loja antiga do estádio, que era assim debaixo de uma. Para quem não, para a malta mais jovem, o estádio tinha assim uma coisa circular, tinha um caminho circular à sua volta, onde as pessoas andavam e não era muito largo, portanto eram milhares de pessoas ali, todas engalfinhadas Uhum. ali num espaço muito pequenino. Era preciso uma paciência do caraças para sair depois dos jogos, quando estava muita gente. O túnel que passava por baixo desse segundo circular, tenho memórias, lá está, na minha cabeça, Uhum. de milhares de pessoas assim, em marcha lenta, assim. Depois chegava debaixo do túnel, começava tudo a cantar uma A barulheira cantar, que desgraçada, ainda mas hoje aquilo acontece naquele demorava. túnel dos grafites, não é? De hoje Era, era acontece. aí, era aí, Exatamente. era aí. Só Já? que, só, que Sim, era, só sim. que isso era das poucas saídas que o estádio tinha, então ia tudo para Já. ali. Era uma dor de cabeça para sair do estádio e eram milhares de pessoas a ir para ali, tudo para cima, uma procissão lenta. E a loja era debaixo de uma. Porque o estádio depois tinha umas rampas que eram os acessos para os anéis de cima. Uhum. Para os outros entravas ao nível do chão, digamos assim, depois subias umas escadinhas, mas para ir lá para cima eram umas rampas que havia, que é tipo uns viadutos pedonais, e depois as pessoas passavam por baixo na tal zona circular. E debaixo de uma dessas coisas era a loja. A loja era uma coisa pequenina, pá. Era. Era uma coisa E pequeníssima, não, tinha lá poucas coisas. e não havia assim as camisolas, não é? Não, havia. Não abundava assim. Mas E é outra mais coisa, engraçado, mas as pessoas também não havia esse hábito de comprar coisas, de comprar não, camisolas. Não. não, Aquilo era tudo tão não era, caro que acho que não. não era uma campanha que se fizesse, não é? Essa é outras coisas que hoje em dia, se calhar, acaba por ser melhor do que antigamente, não é? Porque Sim, não. sim. Hoje em O dia, acesso ao qualquer gajo tem merchandising, camisolas do sim. Benfica, é impressionante, não é? Antigamente não Sim, era outra coisa assim. que eu me lembro, outra coisa que eu me lembro é o estádio.
ainda hoje tem a mesma águia de bronze ali Sim. na porta principal, não é? Mas essa águia antigamente estava na porta principal também, mas estava em cima de um pórtico gigantesco, né? Também era mais pequeno, mas, né? A enormidade do estádio podia Era ser mesmo na entrada, era diferente. mesmo. Ela agora Mesmo não a está. entrada Era porque está assim a meio do estádio, não era é? aquelas tais entradas debaixo da segunda circular, não é? Onde quase toda a gente vinha, que iam Mas ter era para essa entrada principal. Portanto, quando toda a gente exatamente. entrava, tinha assim uma subida e dava-se logo cara. A primeira coisa que tu vias era logo essa águia gigantesca. A A águia águia agora está gigantesca lá, com um mas não está num pórtico, não é? ponto de Assim, entrada. Essa sim, águia, se calhar, devia exatamente. estar. Estamos a falar, devia estar, se calhar, ali na zona daquela praça, não sei o que é que lhe chamam, Praça do Na Centenário. Praça Eusébio, não é? Está o Ali onde está a Eusébio, Media não Markt, é? onde estava a Adidas, a loja da Adidas. Se Exatamente. estivesse ali naquela parte atrás da estátua do Eusébio, lá em cima, porque essa zona tem muito mais gente, não é? É uma zona, se calhar, mais Essa, chegada do que a essa outra. águia Tinha muito mais antigamente impacto aí. estava virada para o lado do Colombo, não é? Tipo, era assim Exatamente, exatamente. a Era tal entrada coisa, quando se principal. entrava, era um dos Se- acessos principais, lá em cima estava logo a águia e ia dizer olá tá. às pessoas. E por ser assim uma subida, eu acho que esse pórtico, Pois era, não é? Que pois era era. gigantesco, o estádio era altíssimo. Eu Nisso acho que sim, era uma naquilo das. que era o impacto de visual, o outro Sim, estádio não tinha absolutamente nada a ver com isso, não é? não, era um portento, não é? E aquela, muita da intimidação que o estádio antigo tinha era por causa disso, é que era mesmo um gigante ali, Pois é. não Tu é? ainda viste lá Uh, muitos jogos? Ou viste lá alguns jogos? epá, vi lá alguns, não íamos a todos os jogos. Eu sou de 92 e o estádio novo foi em 2003. Não é? Tipo, eu tenho 11 anos de luz antiga, não é? Era demasiado novo para Pois. ter Só para ir memórias aos 8 concretas. é que se calhar Sim, começas a epá, ter memórias destas o meu coisas. pai, o meu pai levava-nos a vários jogos, eu não me lembro assim de nenhum em concreto do Benfica. Lembro, tenho momentos, não é? Tenho mais ligados a jogadores que eu gostava do que a jogos concretamente, não é? O Prodom na baliza, o Poborski com o número 7, Mas depois não há é? outra coisa, Tenho esses jogos eram assim. quase todos à noite, né? É verdade, Já havia sim, muito poucos jogos à tarde nessa altura. Foi outras coisas que mudou com a entrada das televisões e das exatamente, Sport TVs e de afins. sim. Aí Mas foi uma tenho coisa assim. negativa que trouxeram. A minha Foi. juventude era quase todos jogos à tarde. Jogos grandes eram todos à tarde. Não, E nem e dava na mesmo televisão. hoje, Nem dava na televisão. né? Eliminatórias da Taça de Portugal, nós temos um jogo às 6h45 e um jogo às 8h45, que é o do Benfica, né? E não são ao mesmo tempo, exatamente por causa Pois, da televisão, né? pois. Porque Mas, tem que. sabes, a malta também queixa-se e lá está. Este é um dos pontos que eu acho que agora estamos piores, mas e muito por causa da Sport TV, porque a Sport TV tem direitos não sei quantos campeonatos, então empurram o campeonato português para o último. Porque a Inglaterra também dá os jogos todos, mas os jogos não são à noite. É Certo? raríssimo o jogo que é à noite, não é? Começa-se Os a jogos jogar são ao todos à meio-dia, tarde, né? claro, Tipo, claro. Mas como querem dar tudo isso, empurram o futebol português para os buracos que sobram, não é? Ficam lá com os horários da noite. yeah, Ahm, mas a verdade é que as pessoas continuam a aparecer. Portanto, não há incentivo certo, nenhum a certo, mudar, não há incentivo nenhum. certo. E se calhar para concluir, já vamos aqui com uma horinha de programa, isto cá está na nossa hora de começarmos a despedir, de se Sim. calhar também pensar se é que estas discussões fazem sentido, se é que alguém quer saber disto. Que eu não sei sinceramente não sei. Não sei se isto sequer é relevante. É uma coisa que na minha cabeça que eu penso, mas sinceramente não sei se é coisas que as pessoas dão importância sequer. Todas esta ligação do passado com o presente e de olhar para a frente, com certeza o Benfica tem que ser um clube olhar para a frente, mas tem que trazer um bocadinho da sua bagagem e da sua história atrás, Uhum. que senão perdemos um bocadinho a noção de quem somos e de onde viemos. Mas eu não sei se as pessoas hoje em dia querem saber disso, sinceramente. E não estou a dizer isto de uma forma negativa, estou mesmo a dizer, não faço ideia se isto está na cabeça das pessoas e se as pessoas querem saber. Lá está das referências antigas dos Chelsea e dos Tonis, ou se é mais um gajo qualquer que joga no Uhum. Benfica e que eles não sabem que se era bom ou não mau, o Washington sei que é. Aliás, aquelas entrevistas que se vê às vezes de canais de TikTok e por aí fora a fazer à volta Yeah. do estádio, pá, vê lá a malta que se calhar metia em 10 gajos, se calhar 7 metiu o Washington à frente do Tony como referência, por exemplo. Certo. Nada contra o Nada contra, Washington, não mas é? entendes o Não, que eu estou a é dizer, isso, não é? é isso, é isso, é isso. Acho que toda a gente percebe qual é que é o teu ponto, yeah. Mas se calhar é a malta mais nova, não é? Tipo, não. Pois. Mas a malta mais É, nova é a malta que vai levar a bandeira para a frente, não é? Quando nós já sim, não é um estivemos facto, é um cá, facto, não é? Portanto, se é um não facto. trabalhares isso, Certo? Eu acho que
parte de dentro do clube, não é? Essa semear, não é? Essas referências, não é? Que eu acho que o Auschwitz há de ser uma referência do Benfica, não é? Para aquilo que joga, não é? E Sem dúvida, sim, sim. já está aqui há alguns anos, mas colocá-lo à frente de outros nomes, não é? Como os que tu disseste, é estranho, não é? E significa que dentro do Benfica se calhar não se está a fazer, a trabalhar como Mas devíamos, lá está, não é? porque é exatamente aquilo que eu estava a dizer. Se calhar nem sequer é assunto, se calhar é algo que nem lhes passa pela Certo, certo. cabeça, porque o Benfica hoje não é um clube de futebol, é uma empresa. E eu não digo isto nem com tristeza, nem com mágoa, nem com nada. Acho que é um facto. É o que é, sim. Se nós olharmos para aquilo que é o Factual. foco do Benfica, o foco do Benfica é só não é criar ligações, não é desportivo, é gerar mais receitas e aumentar receitas e aumentar receitas e aumentar receitas. E o foco está tudo aí. E aumentar receitas no futebol, através do futebol, com as vendas dos jogadores e dos bilhetes e dos patrocínios e por aí fora, e fazer hotéis e fazer districts. E, portanto, o foco é só esse: aumentar receitas, aumentar receitas, aumentar receitas. É a única coisa que está na cabeça dos dirigentes do Benfica. E nós, os saudosistas e os mais tradicionais e as pessoas que conhecem a história do Benfica e sabem como ela é bonita, sentem-se assim um bocado despernados, não é? Uhum. Parece que nos estão um bocadinho a roubar aquilo que é a nossa memória de clube, e por isso é que se calhar as reações às vezes são mais também exageradas. Lá está o tal saudosismo exagerado, parece que se romantiza coisas que na verdade não eram bem assim, para Certo, nos certo. agarrarmos a alguma coisa, não é? Muito bem. Muito bem, então pronto, está dito. Está dito. A ver, não estava à espera de uma conversa Não, não, mas foi bom. tão coisa, Muito, tão coisa que sim, na verdade profunda. é porque nós nunca sabemos bem Sim. para onde é que estas conversas vão caminhar, né? E pronto, olha, Conversas longas e muitas vezes não se chega a conclusão nenhuma. Não sim, mas também não é preciso chegar a não é para conclusões. chegar, Às não é vezes não para é, é chegar. mesmo só para falar e para partilhar isto Sim, com a malta que vai ouvindo. Ah, muitos ou poucos também não. Lá está, eu a semana passada e agora vou precisar mais de 5 minutos, se calhar. E se calhar não devia acho que até devia guardar isto. Então vamos fazer assim: eu vou falar agora um bocadinho sobre isto e depois, se calhar, vou entrar mais a fundo na próxima semana. Na semana passada recebi uma mensagem, não foi boa, que não foi má. Eu não vou lê-la aqui, vou lê-la no próximo, de um benfiquista indignado porque quem é que eu agora tinha a mania que era psicólogo, que era um guru, que era um guru religioso que não falava sobre aquilo que eram os problemas e depois faz um testamento gigante a explicar o que eram os problemas do Benfica e que eu tinha que falar sobre isso. E eu sabia que corria o risco disto ser entendido desta forma, né? Porque eu chego aqui, lá está, este programa se calhar vai ser publicado no dia seguinte a um Porto Benfica. Eu não faço ideia qual é que vai ser o resultado. Eu espero que o Benfica ganhe, mas nem eu, nem tu, nem ninguém nem ninguém, não, que ninguém está a ver isto, mas nenhum de nós, à hora que nós estamos a gravar isto, sabe qual é que vai ser o resultado. Desta conversa não deixa de perder a sua relevância só porque o Benfica perdeu. Ou ganhou, certo, certo. ou ganhou, não é? Mas a malta hoje já não quer saber disso. A malta só quer, está tão frustrada com tudo isto e está tão desiludida com tudo isto que só quer despejar em cima de alguém. E quando não está o treinador disponível e quando não está o jogador disponível, opa, leva os outros benfiquistas. E nem estou a falar de mim, estou a falar nas redes sociais, nas discussões que nós vemos. Alguém tem que apanhar, alguém tem que levar com a fúria das pessoas. E estamos um bocadinho neste ponto de pronto, andamos todos aqui a descarregar uns em cima dos outros a nossa frustração, porque de facto não era isto que nos venderam do nosso clube. Mas eu para a semana eu pego um bocadinho mais nesta mensagem, não para estar aqui, coitadinho, mandar uma mensagem má, porque não me faltaram respeito nem nada disso, mas acho que a maneira como se olha para estas coisas, eu acho que merece aqui um tema próprio, não é? A maneira como lidamos uns com os outros e a expectativa que metemos uns em cima dos outros. E este programa, a expectativa é zero. Eu falo daquilo que me dá na cabeça, assuntos que eu ouvi durante a semana passada. Falei nas relatos com alguém que me fez lembrar alguma coisa, e eu venho aqui e falo sobre isso. E depois, se a malta gosta, gosta, e se a malta não gosta, também podes ligar e ouvir outra coisa qualquer. Sim. É E amigos na um mesma. bocadinho assim. E amigos na mesma. Amigos da mesma, Sim. exatamente, sem problema nenhum. Tiago Gonçalves Fernandes. tinha que ser. Sim. Tinha que ser, sim. Tiago Gonçalves, queres dizer adeus às pessoas? Sim, pá, adeus pessoal. Espero a hora que estiver a ser este episódio que o Benfica tenha passado
a eliminatória da Taça de Portugal. Uh, e se não passou, continuamos aqui, rijos e firmes na luta Firmes benfiquista. a isto. Isso. E obrigado por tudo. Por, à malta que está a ouvir, ao Picado por receber aqui a malta tão bem pela conversa que tivemos. Pá, um grande abraço, tudo a correr bem. É isso. Obrigado, Tiago, também por teres aceitado aqui este desafio, que não sabias bem o que é que aí vinha. Obrigado a malta que vai acompanhando e que não só este programa em particular, que é mais pessoal, mas também o do Megafone e do Benfica Independente e pronto, todos esses. Nós ainda anteontem, já não me lembro, anteontem fizemos um fórum, tivemos ali 3 horas a falar com a malta, portanto isso é sempre bom. Portanto é isso. Olha, esperemos que quando este episódio for divulgado, que quando o estiverem a ouvir, como o Tiago disse, que o Benfica tenha ganhado ao Porto. Se não ganhar, pá, infelizmente ou felizmente, nós queremos cá na mesma. Portanto, é o que é. Como diz o poeta, é o que é. É o que é. Um grande abraço a todos, até à próxima e viva o Benfica. Um abraço, viva.